CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa 5ª temporada. E nós também estamos aqui com a nossa co-host Bruna. Oi Bru, tudo bem? Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui presente no CTPod. E hoje a gente vai falar sobre uma temática super relevante e importante. Inclusive, hoje a gente vai ter um evento, né? Quem tá assistindo aí mais pra frente, o evento já aconteceu. Mas a gente vai fazer um evento voltado à saúde mental no trabalho. E a gente tá aqui com a Joyce, que foi quem estimulou tudo isso pra acontecer, né? Tudo bem, Joyce? Você pode se apresentar um pouquinho pro pessoal? Então, eu me chamo Joyce Silva, sou psicóloga clínica. Eu tenho uma pós em neuropsicologia e um MBA em gestão estratégica. E eu atuo também com algumas empresas. Tem um serviço que eu ofereço para empresas, né? E agora também com essa nova atualização da NR, isso vai tomar outras proporções também. Perfeito. E eu comentei, né, que você que puxou tudo isso, você conheceu a gente pelo Meeting Bar, certo? Uhum. E aí você veio Eu com já essa... conhecia, né, na verdade. Legal. Você puder contar um pouquinho como que você conheceu o Parque Tecnológico e como que surgiu essa conexão pra gente chegar até hoje tendo o evento Na aqui? verdade, o parque eu conheci quando eu fazia o MBA. A gente teve 1 ou 2 aulas aqui com temáticas específicas. Muito legal. E vou contar um pouquinho, então, da tua área de atuação, né? Hoje a gente vai falar no evento bastante sobre a questão da saúde mental, principalmente focada no mercado de trabalho. Como que tá esse cenário hoje? Como que as pessoas têm lidado com os diversos sintomas de estresse, de conseguir trabalhar num ambiente, às vezes, com muitas demandas? Como que tá esse cenário do mercado de trabalho na parte psicológica? Então, na verdade, em 2022 e 2023, o INSS teve recordes de afastamento por ansiedade, depressão e síndrome de burnout, entre outros transtornos, né? E daí viu-se essa necessidade dessa atualização da NR1, né? O Ministério do Trabalho viu a necessidade de incluir a saúde mental, porque não tem mais como fugir, não tem mais como fingir que a saúde mental não faz parte das nossas vidas, da nossa rotina e o quanto isso afeta e reflete no trabalho também. E Joyce, então quais são esses riscos assim psicossociais que você nota, né, e que, enfim, que os psicólogos no geral notam dentro das empresas e como identificá-los? Então, assim, a gente está dentro do ambiente empresarial, como que a gente pode começar a perceber? Esses sinais são claros? Na maioria das vezes sim, né? Que são os transtornos que a gente mais conhece e ouve falar. Depressão, ansiedade. Para quem não sabe, a síndrome de burnout nada mais é do que o esgotamento do trabalho, né? Quando você tem uma demanda de carga horária, de produção, produtividade, metas, fora daquilo que é alcançável, né? Você acaba sofrendo esse esgotamento aí, é uma doença muito séria. E também ainda existe o assédio moral, né? Infelizmente, assédio sexual também é algo que existe, mas essas duas vias as pessoas têm falado sobre isso cada vez mais, né? Que era algo que ficava ali meio que como um tabu, e não, as pessoas estão falando, estão denunciando, né? Grandes empresas já têm setores próprios para acolher essas denúncias, investigá-las e, né, ver como que vai proceder quanto a isso. Então, a saúde mental é a pauta, não tem mais como fingir que não é importante, né? Não tem mais como subjulgar isso. E como que você vê que a neuropsicologia, no caso que você tem essa especialização, né, pode contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, tanto aqui como nas que você atende, né? Então, é esse olhar para isso, né? Porque antes era aquela coisa assim, que você ia trabalhar em um lugar e falavam assim, quando entrar da porta para dentro, deixa os seus problemas lá fora. E eu sempre falo que isso não existe, né? Você não deixa um filho doente, um problema familiar, uma briga com o marido, com a esposa, não tem como deixar isso. Porém, isso também as pessoas precisam aprender a gerenciar as emoções e os sentimentos que vêm a partir disso. É aí que nós psicólogos entramos, né?
em ensinar as pessoas como gerenciar, como lidar com tudo isso para que não afete tanto e não reflita na tua produção, né, nas tuas atividades, não só no trabalho, como em atividades diárias mesmo. E faz parte da essência da pessoa, né? Você comentou ali de deixar os problemas pra fora. Eu lembrei da série Ruptura, que eles fazem exatamente isso, né? Os personagens, eles esquecem de tudo e dos problemas, mas aí eles esquecem quem eles são quando eles estão dentro do trabalho. Então, não tem como a gente separar, né? O pessoal e o profissional. E aí, como que dentro da... Porque eu faço terapia, né? Então, eu tenho algum problema, alguma coisa, vou lá, converso, ajuda. Mas como que as empresas podem, então, fazer essas ações para promover esse ambiente mais seguro e saudável? Então, a partir dessa atualização, né, que ela começa no dia 26 de maio agora, vai ser necessário avaliar os riscos psicossociais dentro das empresas, né? O que dentro dessa empresa, né, qual que é a demanda maior? É a ansiedade, a depressão, é algum outro transtorno? Tem muitas denúncias por assédio moral, assédio sexual, o que está acontecendo? E a partir disso, né, as empresas vão ter que pensar em medidas para conter isso, né, resolver essas questões e também medidas de prevenção, que aí vão ser a partir de ações, né, locais que as pessoas possam realmente denunciar, né, isso na verdade, assim, cada empresa vai poder pensar também como que aquilo faz sentido dentro da sua realidade, mas o ideal é que isso seja feito por psicólogos, né, que vão conseguir avaliar realmente cada pessoa, no meio que ela está inserida, né, olhar esse todo, né, que é esse olhar do psicólogo, o olhar do todo, né. E quando a gente fala em psicoterapia, né, nesse trabalho dos psicólogos, a gente percebe que com algumas gerações isso é um pouco conflituoso, né? E as empresas, elas costumam ter pessoas de faixas etárias diferentes, de gerações diferentes, e às vezes é um tabu. Então, como é que você tem trabalhado com as empresas que você vai para que outras gerações, principalmente, aceitem isso? Porque eu percebo que, assim, na nossa faixa etária é um pouco mais fácil, a gente tá mais acostumado a falar disso, a gente tenta entender um pouco mais. Eu acho que a terapia já é uma coisa mais participante das nossas vidas. Mas e com quem é mais relutante? Como é que tem sido a abordagem? Como você tem trabalhado com as empresas? Então, no meu trabalho que eu faço com empresas, né, eu geralmente faço uma entrevista com cada colaborador antes, né, quando eu chego, para eu entender quem é essa pessoa, como que ela trabalha, o que que ela faz, quais que são as funções dela. E aí acontece muito que às vezes algumas pessoas falam, ai, doutora, eu tenho depressão faz tempo, já sou diagnosticado com ansiedade, com transtorno bipolar. Eu pergunto, tá, mas faz quanto tempo? Ah, faz 3 anos. Tá, você trata? Não. Então, eu sempre jogo também essa responsabilidade para a pessoa. Tá, mas veja bem, faz 3 anos que você tem um diagnóstico, você não trata de maneira nenhuma. O que você vai fazer com isso? Porque isso tá refletindo aqui dentro. Isso é teu, mas tá refletindo aqui dentro. Com os teus colegas, na tua produtividade, nas tuas atividades. Então, eu procuro chamar essas pessoas para responsabilidade. Mas, depois da pandemia, as pessoas se abriram bastante para essa questão, né? A questão de ficar em casa ali com seus pensamentos e as suas emoções fez as pessoas refletirem a necessidade que isso é algo real. Porque antes as pessoas achavam que era uma coisa assim, meio mágica, né? Ter ansiedade, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas eles entenderam que sim, é coisa da tua cabeça, mas inclusive é químico. A depressão, por exemplo, ela pode ser provada, vista em exames clínicos hoje em dia, entre outros transtornos. Então as pessoas puderam compreender essa seriedade de que não é frescura, de que não é preguiça, né, de que é algo real e que afeta, às vezes, mais do que um sintoma físico, do que uma doença física. Nessa parte você falou da pessoa ter responsabilidade também. E você saberia, assim, me dizer qual a responsabilidade da empresa caso eles não cumpram isso? Ou você sabe alguma coisa nessa questão? Então, nessa questão eu não sei exatamente, assim, não sei se talvez eu entendi bem a tua pergunta. Mas... se a empresa não, no caso, não... ser 100% clara da NR1, se eles não colocarem em prática isso. Então, agora nos primeiros meses, essa atualização da NR1, ela vai entrar em caráter educativo para as empresas irem atrás, né, verem como que vão fazer, quem que eles vão chamar, né, e a partir do ano que vem a gente acredita que aí vai ter uma fiscalização,
né, vai envolver multas, entre outras questões, mas não se tem exatamente ainda um protocolo de como que isso vai funcionar, que a gente sabe que vai passar a existir. Então, assim, você pode até pensar, mas eu vou pensar nisso ano que vem, mas você vai ter que parar e vai ter que pensar. E quem pensar nisso antes, né, quem se adiantar vai estar adiantado em outras questões também, então... E o legal é que se você já faz ações, já evita que ano que vem tenha mais recorrência, né? E uma coisa que eu tenho percebido é que tem muitos colaboradores, principalmente nas redes sociais, postando coisas referentes à atualização. Então vai haver também esse outro lado, essa cobrança, né? Vamos pensar assim, principalmente em lugares que tem a questão de assédio moral, tudo vai ter essa cobrança. Os próprios colaboradores vão cobrar. E eu acho que isso vai muito de encontro com a cultura mesmo das empresas, né? As mudanças, elas não vão ser só técnicas, porque a gente percebe muito isso de cultura, uma coisa que a gente tem falado muito, inclusive dentro do CTP, né? De como é que a gente está abraçando os nossos colaboradores e como está proporcionando esse ambiente. E aí, então, dicas que você pode dar para esses gestores que estão interessados agora em fazer essas mudanças, mas que ainda não contaram com um profissional. Como eles podem começar a pensar nisso? Primeiro passo é realmente procurar um profissional adequado, e eu indico que seja o psicólogo, porque como a gente sabe, vão surgir também outras pessoas fazendo esse trabalho, né? Mas nada como o próprio psicólogo, até mesmo assim, porque aquele colaborador que, digamos, não quer estar ali, não está desenvolvendo como deveria, por motivos às vezes até mesmo pessoais, porque não tem muito interesse, né? Isso também a gente vai conseguir gerenciar e medir, né? Então, tem outra frase que é bem famosa, que fala que as pessoas são contratadas pelo seu currículo, mas elas são demitidas pelo seu comportamento. Eu, na minha vivência com as empresas, eu vejo muito isso. Existem muitas pessoas boas no trabalho, elas são ótimas no operacional, elas têm estratégia, mas elas têm um mau comportamento. E elas não veem a necessidade, não têm a percepção de mudança, de que eu preciso mudar. O problema é comigo, é com o meu comportamento. Então, a partir dessas avaliações, a gente vai conseguir prevenir isso, gerenciar isso também, e vai ser aquela coisa assim, que vai apertar as pessoas, elas vão ficar cada vez mais, entendeu? Ou você muda, ou você não vai mais caber ali dentro daquela empresa. Eu acho que é isso. E se quiser comentar também um pouquinho, então, do seu trabalho, para as pessoas, como que elas entram em contato, ou se elas quiserem, então, ter isso dentro da empresa com você. Então, o meu trabalho, ele começou a partir de um recrutamento e seleção, onde uma empresa não conseguia manter, né, tava contratando e ninguém ficava para 2 setores. E aí eu fiz uma proposta, falei, não, então vamos fazer assim, eu vou recrutar, mas eu vou acompanhar essas pessoas por 3 meses, para estar fazendo essa ponte, né, gerindo essas expectativas de ambos os lados. E deu super certo, era uma questão de gestão ali, de comportamental de quem estava gerindo aquelas pessoas, então a gente trabalhou essa questão comportamental e deu super certo. E aí, a partir disso, eu desenvolvi um trabalho que é altamente personalizado, né? Conforme a demanda da empresa, eu personalizo, eu faço todo um passo a passo de como eu vou fazer aquele trabalho. Eu também consigo levantar algumas demandas a partir de testes, dessas entrevistas que eu faço. Meu trabalho tem uma duração de 3 meses, 12 semanas. Eu mesma me desloco até a empresa para não retirar esse colaborador, para otimizar esse tempo, né? A cada 15 dias eu me encontro com o gestor para também a gente trocar feedbacks de como que o trabalho está funcionando, o que está acontecendo, e é algo assim que realmente promove mudanças. Geralmente, né, tem algumas pessoas que ficam, algumas que acabam se retirando, que, como eu falei, são aquelas que não estão dispostas à mudança, e porque o meu trabalho é isso, ele motiva mudanças nas pessoas, né? Mas é basicamente isso. Eu acabo criando ali uma mudança ali dentro. Às vezes a gente muda colaboradores de setores porque a gente percebe maiores habilidades, mas em outras funções, né? E isso é muito bacana também, essa percepção que muitas vezes quem tá lá dentro da empresa não tem. E é basicamente assim que eu trabalho, de forma total personalizada, né, de acordo com o que o meu cliente pedir ali, conforme for a demanda dele. Então, muito obrigada pela sua participação. O CT pode estar de portas abertas quando a gente tiver
novas atualizações, talvez até ano que vem, quando tiver essas cobranças, pra gente entender como que as empresas estão sendo cobradas mesmo ali, pra ter esse feedback, assim, acho legal a gente ter um retorno ao longo do ano, né? Ver como que as empresas já foram se preparando, o que foram as ações. Já tem empresas que estão em busca disso, né? Que estão se adiantando ao processo e já, como que nós vamos fazer, como vamos pensar aqui juntos. E é isso que é bacana, esse movimento em volta da saúde mental, né? É muito legal. E é muito legal a gente pensar esse evento juntos, porque foi muito legal pra gente trazer isso pras empresas aqui, os nossos residentes, os nossos associados, para que eles também comecem a pensar, né, essas técnicas. Muito, muito obrigada, acho que vai ser um evento bem legal aí, o pessoal sempre acompanha nossas redes sociais, que a gente sempre avisa lá desses eventos que são para ajudar as empresas, para promover essa inovação e vocês estarem atualizados aí no que tem de mais novo no mercado. Obrigada, meninas. Obrigada, Joyce. Foi um prazer. Eu acho que só para finalizar, então, vamos deixar registrados seus contatos. Quem quiser entrar em contato com você, então, como é que faz? Eu tenho um WhatsApp que tá no link da minha bio, né? E daí é sempre pelo WhatsApp ali, geralmente, né? No 429-8403-3715. Joyce S. Psicóloga. Perfeito. Muito obrigada. Então, obrigada, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. Agora nós estamos nos encaminhando para o nosso meetup. Depois a gente conta um pouquinho mais lá nas nossas redes sociais como é que foi esse evento. E continuem ligadinhos no CTPod para mais atualizações sobre as notícias, sobre o que está sendo desenvolvido em Guarapuava e região e o que vai, claro, impactar no seu futuro e na sua empresa. Até mais. Tchau, tchau. CTPod. Conhecimento, Tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.